Olá! Milhares de empresas foram forçadas a adotar o chamado home office para que pudessem continuar as atividades sem prejuízos na pandemia. A nova forma deu tão certo que já existem empregadores que planejam permanecer nesse regime mesmo após o fim do estado de calamidade. Na legislação há quase uma década, o teletrabalho utiliza recursos tecnológicos e pode ser realizado de qualquer lugar. A medida provisória de 2020 permitiu a alteração do regime presencial para o teletrabalho e dispensou acordos e o registro prévio da alteração no contrato de trabalho. Vamos falar sobre home office e teletrabalho no Preservar é Lei, que começa agora. A pandemia da Covid-19 gerou grande impacto nas relações trabalhistas. Práticas como o teletrabalho ou home office se tornaram uma realidade necessária para a sobrevivência de muitas atividades. O teletrabalho está regulamentado na legislação brasileira desde 2017, com a edição da reforma trabalhista pela Lei 13.467. É definido no artigo 75B da Consolidação das Leis do Trabalho e se caracteriza pela prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, sem haver controle da jornada. A CLT determina que a modalidade à distância deverá constar no contrato e que a alteração entre regime presencial e de teletrabalho pode ser realizada desde que ambas as partes estejam de acordo. A mesma lei prevê que, caso o empregado não tenha os recursos necessários para trabalhar de casa, caberá ao empregador fornecer ou arcar com os custos do equipamento e da infraestrutura necessária. Mas, apesar do trabalho remoto imposto pela pandemia apresentar especificidades, como a necessidade de horas extras de trabalho, não houve nenhuma nova lei regulamentando o home office nesse período. Uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho recomenda às empresas, sindicatos e órgãos da administração pública atenção às condições físicas do trabalhador, apoio tecnológico, respeito ao direito de imagem e à privacidade do trabalhador. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Amanda Oliveira, que é psicóloga organizacional, e com Felipe Bernardes, juiz do trabalho. Sejam muito bem-vindos ao Preservar é Lei. E eu já começo com o doutor Felipe perguntando: tem diferença entre home office e o teletrabalho? E os direitos trabalhistas? Como é que ficam? Olá, Andréia. É um prazer estar com vocês aqui nesse programa, debater um tema tão importante, que é o tema do teletrabalho, o tema do home office. E para responder a sua pergunta de forma objetiva, sim, existe diferença entre o home office e o teletrabalho. O teletrabalho, ele se caracteriza por ser uma modalidade de trabalho à distância com a utilização de meios telemáticos, então meios da tecnologia de informação. Então, por exemplo, hoje em dia, com computadores, com aparelhos celulares e com outros aparelhos eletrônicos semelhantes. Já o trabalho em domicílio é uma modalidade diferente. O trabalho em domicílio, ele se caracteriza pelo fato de o trabalhador trabalhar na sua residência, na sua casa, mas sem a utilização de recursos telemáticos, sem a utilização de tecnologia da informação, como celulares, computadores, etc. E o trabalho em domicílio é uma modalidade que já é bastante antiga, já é bastante conhecida no Brasil. A CLT, quando foi editada lá em 1943, portanto há mais de 70 anos, ela já previa essa possibilidade do trabalho em domicílio, né? Por exemplo, na situação das costureiras, que são profissionais que muitas vezes trabalham na sua casa, mas é claro que no trabalho delas não há utilização de recursos de informática. Então, a diferenciação vai ser essa, né? O trabalho em domicílio, ele vai se caracterizar, em geral, por não depender, por não pressupor da utilização de tecnologia da informação, né? Ao passo que o teletrabalho e o home office, geralmente ele vai estar associado e o teletrabalho sempre vai estar associado à utilização de recursos telemáticos. Amanda, você como psicóloga, eu sei que a pandemia deu um empurrãozinho aí para o home office, né? E eu queria saber quais as vantagens e as desvantagens de se trabalhar em casa. Olá, tudo bem? Andréia, obrigada pelo convite. É um prazer compartilhar esse assunto com vocês, principalmente por ser por viés psicológico também. E respondendo a sua pergunta, existem várias vantagens e desvantagens, né, de fazer o teletrabalho ou o home office. Isso tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Falando do empregador, um dos benefícios, né, que é muito falado é em redução de custos, né, por conta de não ter necessidade de alugar espaços,
né, de ter mobília, de ter contas de luz e por aí vai. Então, essa é uma das vantagens, né? E para o colaborador, uma das grandes vantagens é realmente a qualidade de vida, né? De poder fazer o trabalho de onde ele entende que, né, que é possível ser realizado e, claro, sendo, inclusive, custeado pelo empregador, visto que a lei fala, né, que precisa ser parte de equipamento, né, de mobiliário, o empregador ele precisa investir nesse sentido. Além disso, tem várias outras vantagens, né, como, por exemplo, a diminuição de exaustão, aumento da produtividade, é um dos itens que foi muito falado, né, desde o ano passado para cá, né, e a melhoria na saúde mental, na saúde emocional. Claro que o viés, né, o fato de ter sido empurrado pela pandemia, também traz uma consequência emocional muito grande, porque a gente não tem mais tanta liberdade de ir e vir, né? Então, ao mesmo tempo que melhora a saúde mental por conta da falta de estresse, de locomoção e tudo mais, a falta de liberdade acaba também gerando um estresse muito grande. A gente vai falar sobre jornada de trabalho daqui a pouco, mas eu queria ainda perguntar para o doutor Felipe quais foram as mudanças com a medida provisória aí de 2020 para o trabalho em casa? A medida provisória, né, as medidas provisórias, na verdade, elas trouxeram essa possibilidade de que o empregador transferisse o trabalhador, então, do regime presencial para o teletrabalho, independentemente de concordância do empregado. Então, isso acaba sendo uma diferenciação que vem, né? Outra questão é a questão do prazo. Então a medida provisória flexibiliza essa questão do prazo, de modo que, na legislação em geral, a regra geral que está na CLT, em geral, quando você tem a troca de um regime para outro, vai se exigir o prazo de 15 dias, né, para que haja uma adaptação naquele cenário do trabalhador. Ao passo que a medida provisória ela traz um período de 2 dias, né, entre essa comunicação de que vai haver essa mudança de regime de trabalho e a implementação dessa mudança de trabalho. E uma pesquisa nacional realizada pelo Data Senado em setembro de 2020 mostrou que cerca de 21 milhões de cidadãos já trabalharam ou trabalham atualmente de forma remota. Desse total, cerca de 2/3, 14 milhões de brasileiros, revelaram que o trabalho nessa modalidade foi em função do isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. E o que é essencial na rotina de trabalho para manter a produtividade no home office? Vamos ouvir o depoimento de um especialista, mentor de carreira, sobre o trabalho em casa. Vamos ver. É muito interessante que a nova realidade trouxe para a gente muitos movimentos online. Todos nós, de alguma maneira, percebemos que a nossa relação agora com o trabalho tem um componente enorme online. Quem passou a trabalhar home office, então, experimentou aí uma carga de trabalho crescente, até porque a gente, num primeiro momento, não sabe direito administrar o momento de começar a trabalhar, o momento de terminar o trabalho. Até porque antes a gente gastava um tempo para ir ao trabalho, um tempo para almoçar durante o dia no trabalho e um tempo para voltar no trabalho. Esse tempo aí, para cada um é uma relação, mas esse tempo dá em torno aí de 2 a 3 horas por dia nessa movimentação. E sabe o que aconteceu com esse tempo? A gente incorporou no nosso trabalho. Isso significa que todos nós precisamos criar uma dinâmica para saber a hora de começar a trabalhar, a hora de encerrar o trabalho, a hora de ter uma atenção com a família. Ou seja, o teletrabalho ele é uma realidade para muita gente. A dica para você no teletrabalho ou no trabalho remoto, home office, o nome que você quiser dar, é a autodisciplina. Você ser muito focado, ser bastante disciplinado e cumprir os seus acordos com você mesmo, porque no teletrabalho o primeiro chefe é você mesmo. Então eu desejo muito sucesso para você. Amanda, como é que a gente controla esse limite de trabalho? Como é que a gente se controla, né? Tem toda uma questão cultural, né? Nós estávamos habituados a ter horário para poder sair de casa, para poder chegar no horário, no trabalho no horário específico, e isso mudou. Então, realmente, ter uma rotina é extremamente importante. Inclusive, acrescento que se arrumar para poder trabalhar, mesmo estando dentro de casa, é importante porque cria uma atmosfera, né, de trabalho mesmo. E tem dados que falam que 56% das pessoas que fazem teletrabalho ainda não conseguiram conciliar, né, fazer a jornada trabalho e pessoal e separar muito bem isso. Então, realmente é um super desafio, mas é possível, né, por meio de policiar comportamento.
né, de colocar realmente horários para poder fazer e dividir cada uma das tarefas. Quanto à produtividade e o controle de jornada, é uma outra questão cultural muito grande e que a gente ainda trabalha muito no viés de era industrial. E era industrial, a gente está acostumado com a jornada de trabalho sendo controlada. Então, para o empregador, hoje ainda é muito difícil, né, controlar produtividade e não tempo. Né? Então, muitas vezes se sentem mais seguros tendo um profissional ali dentro do ambiente físico da empresa, mesmo que ele não esteja trabalhando, produzindo, porque a gente sabe, né, que nos momentos de pausa, de conversa, do que dentro de casa. Então, ainda não quebrou tanto quanto, né, poderia quebrar, até mesmo que a gente está falando de uma cultura de muitos anos, né? Então, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para isso acontecer de uma forma mais tranquila. Doutor Felipe, como é que fica esse controle de jornada de trabalho e as horas extras para quem trabalha em home office ou teletrabalho, né? Porque aí tem a legislação em relação ao próprio teletrabalho. E a empresa, ela precisa arcar com os custos que o funcionário vem a ter aí trabalhando em casa? Eu queria que o senhor esclarecesse esse ponto. Olha, André, são duas ótimas perguntas e são perguntas em relação às quais a nossa legislação não dá uma resposta muito precisa. Esse é um tema que ainda está sendo desenvolvido pela jurisprudência, pelos tribunais do trabalho. Com relação ao controle de jornada de trabalho, a CLT, né, o artigo 62, inciso 3º da CLT, que foi introduzido pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017, ela traz um regramento segundo o qual os trabalhadores que trabalham no regime de teletrabalho, eles ficam excluídos do regime de controle de jornada. Isso quer dizer que, pelo texto digamos assim, frio da lei, esses trabalhadores não fariam jus, por exemplo, a horas extras, a repouso semanal. Repouso semanal ainda se discute mais porque ele está numa lei específica. Mas questões de intervalo, por exemplo, intervalo entre a jornada, né? Intervalo intra-jornada, que é o intervalo para almoço, para alimentação, para refeição. Também o intervalo interjornadas, né? Que é o intervalo entre uma jornada e outra. Pela regra geral da CLT, a gente sabe que são 11 horas. Então, esses dispositivos todos, né, a limitação de 8 horas diárias de trabalho, 44 semanais, isso não se aplicaria para o teletrabalhador, de acordo com o texto da lei. No sistema de teletrabalho, é possível que o empregador que ele estabeleça, por exemplo, alguns mecanismos de controle, como, por exemplo, a obrigatoriedade de que esse trabalhador registre uma senha, um login, por exemplo, na entrada, na saída, e a partir desse login é que ele vai ter acesso ao sistema da empresa para que ele possa trabalhar, por exemplo. Então, isso tem que ser visto muito casuisticamente, muito em cada caso concreto. Nesse caso, esse teletrabalhador, ele pode fazer jus, sim, a horas extras. E com relação à segunda parte, com relação aos custos do teletrabalho, como a Amanda colocou muito bem, né, essa é uma situação que gera uma vantagem, em geral, para o empregador. Por quê? Porque há uma redução de custos para esse empregador. Esse empregador, claro, não vai precisar manter o ambiente físico, a conta de luz, as contas necessárias ali para manter aquela empresa em funcionamento fisicamente, digamos assim. E aí é evidente que se esse custo, por um lado, ele é economizado pelo empregador, pelo patrão, por outro lado, esse custo é repassado para o trabalhador, né? Você economiza numa ponta e passa para outra. O que acontece é que a nossa legislação ela é muito ambígua, ela é muito vaga, né? Então, a própria reforma trabalhista, quando trouxe isso em 2017, e também as medidas provisórias que a gente já comentou, que trataram sobre isso, o que elas colocam é que vai caber essa definição de responsabilidade pela aquisição dos equipamentos, computadores, celulares, etc. E também os custos para manutenção, os custos, por exemplo, com energia elétrica, tudo isso vai ter que constar, segundo a lei, de um contrato escrito entre trabalhador e patrão, um contrato escrito. Bom, e a gente vai ter que fazer agora uma pequena pausa, a gente volta já. O Preservar a Lei está de volta e o assunto hoje é o home office e o teletrabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, lançou uma cartilha sobre a modalidade teletrabalho para esclarecer dúvidas com informações que incluem direitos, estatísticas, vantagens e desvantagens dessa nova forma de prestar serviço. Vamos ver. Trabalhar de casa se tornou mais comum desde o início da pandemia do novo coronavírus. Para esclarecer dúvidas da sociedade sobre o home office, o Tribunal Superior do Trabalho lançou a cartilha Teletrabalho, o trabalho de onde você estiver.
A publicação reúne as principais informações sobre o tema, como definições, direitos, vantagens e desvantagens. Também oferece dicas de saúde, tecnologia e ergonomia. O material conta ainda com links para estudos, normativos e pesquisas, além de um breve panorama do teletrabalho no Brasil durante este ano. Quase 8 milhões de pessoas aderiram ao trabalho remoto no Brasil durante a pandemia. O número se manteve dentro dessa média desde maio, data de início da coleta de dados. No período de 3 a 9 de maio, por exemplo, a quantidade de pessoas trabalhando remotamente foi de 8 milhões e meio. A cartilha está disponível em PDF no site tst.jus.br. O conteúdo pode ser reproduzido sem a necessidade de autorização prévia, desde que o texto não seja alterado. É uma boa pedida, né? Uma boa dica do TST aí, elaborar essa cartilha. Queria saber, existe diferença entre teletrabalho para servidores públicos e para empresas privadas? Como é que faz essa diferenciação? Está no Estatuto dos Servidores? Como é que funciona? Perfeito. A iniciativa do TST é uma iniciativa muito boa, muito louvável, porque traz esclarecimento à população, né? Nesse momento, como a reportagem mostrou, uma grande quantidade de pessoas em teletrabalho, é natural que surjam dúvidas, que surjam eventualmente alguns conflitos. E a diferenciação, sim, existe uma diferenciação, porque os trabalhadores da iniciativa privada, a gente sabe, eles são regidos pela CLT, são regidos pela consolidação das leis do trabalho. E nesse caso vai se aplicar, ou vão se aplicar esses dispositivos legais que a gente já mencionou aqui na nossa conversa, a situação do controle de jornada, por exemplo, da responsabilidade pela aquisição de equipamentos, despesas, por exemplo, com energia elétrica, etc. Então, a legislação que a gente veio comentando até agora. Quando se trata de servidores públicos, a gente sabe que a CLT não vai se aplicar, né? A menos, claro, que se trate de um servidor público regido pela CLT, que é uma minoria de casos, mas que pode existir também. Mas o servidor público estatutário, né, seja ele federal, estadual, municipal, vai ter que ser visto, então, em cada ente federativo, no Estado, no município, na União, se existe uma legislação própria disciplinando essa situação. No âmbito da União, por exemplo, a União Federal, a gente tem, já existe o teletrabalho sendo praticado em ampla escala, né? Inclusive é uma coisa que se discute aí para o pós-pandemia, né? Inclusive no âmbito do judiciário. A gente sabe que o Poder Judiciário, por exemplo, funcionou, em muitos lugares do Brasil continua funcionando de forma remota. O próprio Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que passou a funcionar de forma preponderantemente remota, né? O que é algo muito interessante, por um lado, porque os benefícios do teletrabalho que a gente já comentou, a redução de custos, essa não necessidade de que a pessoa se desloque, isso também vai se aplicar, né? E isso, claro, pode ser bom, claro, para o Estado, né? Quando eu falo Estado gênero, para a Fazenda Pública, porque a Fazenda Pública vai economizar recursos, por exemplo, com prédios, com locações, então isso pode ser muito interessante. É claro que o judiciário faz falta em algumas situações aquele contato mais humano, aquele contato mais direto, uma audiência, por exemplo, então isso não vai acabar, isso, a meu ver, não pode acabar. Mas é claro que talvez ser reduzido, ser otimizado, né? Isso, a meu ver, eu vejo como uma tendência aí para o futuro. Tem trabalhos, como o doutor falou, que dá para ser realizado presencial, ou melhor, precisa, e outros que dá para ser realizado de forma remota. E essa é uma das grandes dificuldades das empresas. Por quê? Então, a gente tem que fazer para todo mundo, né? E o para todo mundo é falar que é a empresa inteira, mas, por exemplo, na área da saúde, né, um médico ele consegue até fazer uma consulta por forma de teletrabalho, mas uma cirurgia não é possível. Então, tem que tratar cada caso, né, como a sua particularidade, para assim definir. E aí, dentro de uma mesma empresa, eu entendo que pode ser híbrido, não mesmo desde um mesmo órgão, né? As pessoas que trabalham presencial e remoto, aquelas que trabalham só presencial e as que trabalham só remoto. Eu acho que depende muito do cargo, da atribuição que cada um tem, né? Falando de ansiedade, sem sombra de dúvidas, tem muito grande por parte do colaborador, por parte do empregador, né? Esses projetos para o colaborador, o fato de trabalhar por demanda, por projeto, ele vai gerar essa ansiedade até para poder ter mais tempo livre, né? Até mesmo porque a gente sabe que trabalhando dentro de casa tem a rotina familiar, né? Para quem tem filhos também é uma realidade que acaba ficando com uma sobrecarga muito maior, principalmente entre as mulheres, né? Já tem dados falando sobre isso, muitas mães solteiras, ou até mesmo porque a sociedade entende que a mulher tem esse papel, né? De cuidar e não necessariamente um homem. Então, a ansiedade ela vai existir para poder tentar equilibrar o tempo, fazer a gestão do tempo.
Então, eu digo, inclusive, que essa é uma das grandes competências que precisa ter para poder trabalhar home office. É fazer gestão do tempo para poder tentar manter o mínimo de equilíbrio ali, até para poder ter uma saúde mental. E o Google fez um anúncio global de como será o futuro do trabalho para os seus funcionários. A gigante de tecnologia dos Estados Unidos adotará um modelo híbrido, mais flexível e colaborativo, que dependerá de cada área de produto e função. Para o pós-pandemia, a companhia deve se dividir em cerca de 3 dias no escritório e os outros dias em home office para a maioria dos trabalhadores. Em algumas áreas e funções, haverá a opção de trabalho 100% remoto. Outro anúncio foi o trabalho temporário, que poderá ser realizado de outro local por até 4 semanas por ano. Ainda de acordo com a empresa, a expectativa é que o novo modelo evolua ao longo do tempo. E, doutor Felipe, quais são essas regras aí para o sistema híbrido? Olha, André, a gente não tem uma legislação ainda no Brasil trabalhista com relação ao trabalho híbrido. Então, a meu ver, o que vai acontecer nesse tipo de caso é uma mescla, uma espécie de mesclagem do trabalho, do regramento do trabalho, digamos assim, presencial com o do trabalho telepresencial. Então, vai ser uma espécie de mesclagem aí. E então, as disposições, por exemplo, com relação ao teletrabalho, que a gente mencionou, com relação à jornada de trabalho, com relação à aquisição de insumos, com relação à energia elétrica, etc., isso vai ser regido, então, parcialmente, nos dias em que esse trabalhador estiver em teletrabalho, vai ser regido pela normativa do teletrabalho. E nos dias que ele estiver no presencial, a gente muda essa regra. E é uma situação até que pode gerar algumas complicações, se a gente pensar, porque, por exemplo, eu expliquei anteriormente que a nossa legislação ela trata o teletrabalho como um trabalhador sem controle de jornada, sem direito, em princípio, a horas extras. A gente pode imaginar uma situação, então, de trabalho híbrido, em que esse trabalhador vai estar trabalhando de casa alguns dias e outros dias na empresa, sujeito a controle de ponto, por exemplo, a controle de horário. Como é que fica essa situação para computar a jornada semanal de trabalho desse trabalhador? É uma pergunta interessante, é uma pergunta que a nossa legislação não trata, não disciplina, e aí, é claro, mais uma vez, vai cair na casuística, vai cair naquela situação que eu coloquei, no sentido de que a gente vai ter que ver, primeiro, a carga global, semanal, que esse trabalhador trabalha, vai ter que ver se existe algum controle de jornada realmente no teletrabalho, se ele está no teletrabalho, mas ele tem que seguir algum horário, algum cronograma de trabalho. Então, uma situação complexa, né, que a modernidade traz, mas é uma situação, a notícia trouxe aí o Google, né, trazendo essa novidade, mas é uma situação que cada vez mais, acredito eu, que vai se popularizar e que vai se difundir, que já está se difundindo, e acho que, mais uma vez digo, acho que veio para ficar. Agora, Amanda, quais são as tendências do mercado para o mundo do trabalho remoto? Como é que vão ficar aí no futuro? Ótima pergunta. Bom, o Google não está trilhando esse caminho à toa, né? E é justamente por conta que a grande tendência é fazer um trabalho híbrido, né, mundialmente falando. Mas, claro, para isso, a justiça brasileira precisa se adaptar a essa realidade, né? E isso vem muito por conta que o futuro é trabalhar de acordo com a sociedade 5.0, que coloca o ser humano no centro de tudo. E colocar o ser humano no centro de tudo é também falar da realidade, né, trabalhista, né, falar da rotina de trabalho, que é prezar pela qualidade de vida, que já tem alguns anos que vem sendo falado, porém se intensificou de uma forma muito grande com a pandemia. Então, a tendência é realmente essa, né? Contratar pessoas do Brasil inteiro, né? De fora ainda tem uma certa complicação por conta, né, da justiça, realmente, da legislação, mas é realmente contratar pessoas, né, que trabalhem em home office, que as competências vão ser muito mais levadas em consideração do que o perfil técnico mesmo falando, porque precisa, inclusive, ter essa facilidade, né, de adaptação à realidade home office e se adaptar também à cultura organizacional mesmo estando à distância. Né? Então, acho que a grande tendência realmente é fazer o trabalho híbrido. Doutor Felipe, a legislação vai ter que ser ampliada, ser revista. O que o senhor espera para o futuro aí do trabalhador remoto? Quem vai ser esse home office e como que vai se adaptar aí a CLT a essas questões que a gente vê que não vai ter mais retrocesso, né? Sim, essa é uma questão que veio meio consolidada já e vai se consolidar cada vez mais. E, a meu ver, a gente tem necessidade, sim, de algumas atualizações na CLT. Então, como eu coloquei aqui, a reforma trabalhista de 2017, por mais que ela tenha tentado regulamentar o teletrabalho, ela foi tímida, ela foi talvez até um pouco infeliz, eu posso dizer, em alguns pontos, porque foi muito lacônica, foi muito vazia.
Então, como a gente já colocou aqui, a questão de jornada, a questão envolvendo a aquisição de insumos, aquisição de equipamentos, etc., é uma questão que permanece muito em aberto. Essa questão também que a gente acabou de tratar do trabalho híbrido é uma outra questão também que a legislação não disciplina. Então, na minha leitura, sim, existe uma necessidade de que haja uma normatividade específica, que o Congresso Nacional, enfim, edite uma lei, talvez aí mais precisa, para que a gente possa dirimir aí esses conflitos e possa ter uma interpretação mais segura. E isso é importante até para o Brasil, né, em termos de desenvolvimento, né, é uma tendência, como a Amanda falou, cada vez mais para o futuro. E é claro que o Brasil tem que ter uma legislação segura, que traga segurança jurídica para que essas empresas, tanto as grandes como as de menor porte, possam utilizar dessa ferramenta, desse instrumental do teletrabalho, que vai ser bom, claro, para as empresas e vai ser bom, em muitos casos, também para os trabalhadores. Então, a meu ver, sim, é uma necessidade, até que eu diria urgente, de que venha uma legislação tratando, digamos assim, aparando essas arestas aí que estão em aberto com relação ao teletrabalho. Amanda, só para finalizar, já que a gente falou de home office, de casa, dessa relação do trabalhador, que antes era uma relação casa-trabalho, traz felicidade para ser um trabalhador home office? A felicidade está implícita nisso? A gente vai ver um trabalhador mais feliz em casa? Possivelmente, né? A felicidade é muito subjetivo, né? É até complicado definir, mas possivelmente sim. E aí, claro, se isso tiver um equilíbrio, né? Porque a tendência também de ter isolamento, né, social é muito grande. Então, se a pessoa, né, trabalhar o dia inteiro em casa, permanecer à noite em casa, final de semana a mesma coisa, a tendência é que seja o processo inverso, né? Traga a infelicidade ao invés da felicidade. Então, essa questão de equilíbrio, equilibrar lazer, vida pessoal, trabalho, vai ser extremamente fundamental para poder a felicidade vir. E felicidade são momentos, né? Então, não existe 100%. Então, as pessoas vão ter que ter um movimento nesse sentido para poder ter uma plenitude, né? E conseguir trabalhar a roda da vida de uma forma mais equilibrada. Bom, infelizmente o programa terminou. Agradecemos aí a presença de vocês, que inclusive falaram de casa com a gente, né? Nos seus home offices, né? E é isso. Preservar a Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!